Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o David João da Purificação. Estou aqui hoje para o nosso terceiro programa seguido aí de Doctor Who, né? A gente comentou a série toda de 2005 até 2022, comentou os especiais de 2023 e agora voltamos aqui para comentar a 14ª/primeira temporada, né, nessa nova contagem da série. E é um programa que, por incrível que pareça, a gente nunca conseguiu manter o elenco fixo, né? Fixos estamos só eu e a Deb nos 3 programas. Dessa vez a gente está com o Vincent do Sábado Sem Legenda, que vocês já devem conhecer, né? Porque o pessoal do Sábado Sem Legenda vive dando as caras aqui no podcast. E se você quiser saber mais sobre o podcast deles, você pode acessar o link que vai estar na descrição, se você estiver ouvindo no YouTube, ou nos links na barra de acesso do Spotify. Então, sem enrolação, vamos logo pro programa. Who are you? I'm the Doctor. I'm the Doctor. There he is, in the box, see? Man of 1,000 faces. You ready for this? Antes de começar, vale ressaltar que a gente tem um Apoia-se com algumas recompensas, né? E uma das recompensas que você tem, se você virar um dos nossos apoiadores, é ter seu nome lido no programa, como é o caso do Hermano Menezes e do Zé Renato. Então tá, todos os 3 programas eu comecei perguntando, né, pros participantes qual foi o primeiro contato deles com o Doctor Who. E como o Vincent é novo aqui, a vez dele de contar, fala pra gente, Vincent, qual foi seu primeiro contato com o Doctor Who? Cara, meu primeiro contato com o Doctor Who foi, obviamente, nessa série que teve de 2005 pra cá, né, não foi com a série antiga, que eu acho que a maioria das pessoas... Teve gente que foi com o filme, né, porque ele já passou no SBT. Ah, é verdade. Não, mas é uma série que eu vejo há tanto tempo, quando eu comecei a baixar coisa e ver coisa na internet e tal, que era tipo antes de eu ter, sei lá, qualquer aplicativo de acompanhar a série, não sei o que, era basicamente eu gostava da série esperando ela sair. Então eu imagino que foi ali na fase do David Tennant que eu vi, que eu comecei, tava passando aquela fase que eu vi retrocedendo, assim, peguei desde a primeira temporada e logo acompanhei, porque eu não lembro quantas temporadas do Doctor anterior tinha ficado. Uma só. Foi só uma? Ele logo mudou? Sim, ele teve uma briga com a BBC, não se deu bem com o showrunner. Tem uma longa história entre o Eccleston e a BBC. Sim. Vai ser bom participar desse podcast, que eu não sei de nada dessas fofocas de bastidores de BBC e Doctor Who, eu só acompanho a série mesmo. Ele estava certo, o resumo da fofoca. Ele estava certo. Mas foi nessa época, assim, uma época que passava o David Tennant, teve umas temporadas com ele, logo mudou pro outro, e pro Matt Smith. E é isso, assim, foi nessa época de baixar coisa na internet e tal, e eu adorei. O conceito é muito massa, né? Até naquela época ensaiei em ver as coisas antigas, procurei alguma coisa no YouTube, mas nunca fui realmente a fundo, assim. E desde então eu acompanho mais ou menos, às vezes mais interessado, às vezes menos interessado, às vezes pegando tudo meio no final da temporada pra ver. Mas ali na fase até o Peter Capaldi eu tava bem envolvido até o final do Capaldi. Comecei interessado né, depois que ele saiu, mas daí meio que abandonei e voltei agora, assim. Mas no final eu acabei vendo tudo. Só não vi a transformação da fase da doutora. Então ficou faltando uma temporada e meia pra você. É, tipo isso, assim, não vi essa transição meio esquisita que teve pra esse novo de agora, assim, só vi os especiais, os últimos. Você viu os especiais, né, tipo, com David Tennant, então, tipo, essa parte pelo menos você pegou, né? Essa parte eu peguei, assim, com o David Tennant, eu só não vi, tipo, por exemplo, ela regenerando com o David Tennant, eu perdi esse especial, eu sei que foi um especial, foi uma temporada curta. Foi um especial, que ela se regenerou. Bom, mas veja aí, né, cara, só tem mais uma temporada e meia pra você ver. Eu vou ver, é uma dívida, eu tava esperando acabar essa temporada do Enxute Gatsby. Isso. Então, falando no homem, já quero começar perguntando pra vocês o que vocês acharam do novo Doctor e da companion dele, né, que é a Ruby Sunday. Essa nova temporada, ela voltou a ter o Russell T. Davies como showrunner da série, que foi responsável durante os 4 primeiros anos dela, né, e depois se lançou como um cara como um nome bem proeminente, né, na televisão britânica. Ele fez Years and Years, que foi um sucesso na época que saiu, assim. Até furou a bolha da galera que só vê séries britânicas, né. Fez It's a Sin, que muita gente não liga, mas eu amo. Sei que o Vincent ama também e tal. E ela é muito calcada pela fantasia, né. E eu acho que a escalação do Enxute Gatsby
vai muito de encontro disso também, né? Tipo, essa coisa mais alegre que ele tem, essa coisa mais jocosa. A série realmente tá num outro momento dela, né? E tipo, o doutor acompanha esse outro momento. E qual foi a primeira impressão, assim, que você teve dele? Vocês gostaram dele, da Ruby? Eu amei desde a escalação, assim, porque eu já era fã do ator na série da Netflix que ele fazia, Sex Education. Sex Education, né, que ele é o melhor amigo do protagonista. E eu já fiquei muito empolgado, assim, com essa ideia, mas até porque Doctor Who tinha passado por essa fase meio esquisita, e eu já era meio, tipo, sabe, ele e o Russell T. Davies voltando uma, sei lá, oportunidade de recomeço, digamos assim. E eu adorei, assim, 99% dos episódios, na verdade não tem nenhum episódio que eu não gostei, assim, do que eu vi com ele. Ah, só de sacanagem. Teve alguns menos melhores, assim, do que outros, mas eu tô achando incrível, assim, tanto ele e a Ruby, que eu era meio desconfiado, assim, no especial. Eu que eu diga, né? Mas fui me apaixonando, assim, por ela. Eu achei que foi um retorno à forma muito bom. Eu acho que ele deu uma amenizada um pouco naquele clima pesado que tava essas últimas temporadas, porque pelo menos a impressão que ficou pra mim da doutora, da Tortinha, é que tudo era muito over, tudo era um drama, as coisas foram escalando muito com ela, sabe? Tanto, enfim, a questão, né, como que a regeneração dela termina e tudo mais. E aí eu acho que o Russell T, ele tenta trazer uma coisa um pouco mais leve, meio que pra meio que pra recomeçar mesmo um pouco o clima de Doctor Who, sabe? Agora a gente vai fazer uma coisa diferente, agora a gente vai tentar fazer uma coisa um pouquinho mais descontraída, um pouquinho mais pro lado da fantasia, menos o lado, né, desse drama do escolhido. E eu acho que o Russell T, ele pega nessa coisa bem do West End que o ator tem e investe, né, sabe? Que você tem mais números musicais, você tem mais coisas lúdicas, que era uma coisa que eu também senti um pouquinho de falta, sabe? Que às vezes você comparar mesmo, por exemplo, como foi o Doutor do Matt Smith com o que acontece com as outras temporadas. Foi ficando mais sombrio e mais sério, foi perdendo um pouquinho, eu acho, esse aspecto mais lúdico, mais brincalhão, mais... Lá do meu mais Castelo Rá-Tim-Bum, quer dizer. mais Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Eu sinto que o Russell T tá tentando recuperar isso aos pouquinhos. E até porque a gente percebe que ele quer... Até por essa questão de que agora ele tá sendo distribuído pela Disney, né, e tudo mais, que é pra atingir um público que talvez não tenha um contato com o Doctor Who antes e que talvez não queira, não tenha tempo de, sei lá, ver as outras temporadas, mas que dá pra sentir que é uma temporada que foi feita mesmo pra você. Se você quiser começar a ver agora, você não vai ficar tão confuso assim. É uma série que até tá sendo veiculada como, tipo, uma nova série, digamos, né? Um reinício pra série, né? Sim, vendido como temporada 1 e tal. A série tá nesse momento, né, em que ela tá voltando ao mainstream, assim. Acho que não só pela escalação do Chute-Gato, mas por essa questão da distribuição e tal. Acho que é um bom momento mesmo para recomeçar. Ao mesmo tempo que é meio estranho, né? Tipo, essa fase de agora e a última também do Christine, eles têm esse ar de recomeço, mas sempre que retoma várias coisas da série, de outros momentos da série, né? Tipo, esses momentos que a gente vai comentar mais pra frente, né? Mas quando aparece o flashback da série clássica, assim, no meio dos episódios, né? Coisa muito maluca. Quem ouviu o especial lá, o último programa que a gente fez, sabe que eu curti muito a escalação, curti muito o jeito que o Enxute trabalha, né, o personagem do doutor e tal. Curti esse tom de fantasia também. Eu achei, inclusive, que depois desse especial, pra mim era certeza que essa temporada deles é uma das melhores, assim, desse ano, talvez uma das melhores da série. Acabou que eu quebrei um pouco a cara em relação a isso, né, mas a gente comenta isso já. E eu acho que muito dessa frustração que eu tive veio pela condução, assim, né? A série, ela trabalha com dois polos. Ela tem uma trama que se arrasta ao longo dos episódios, né? Envolvendo quem seria a mãe da Ruby Sunday, né? E, tipo, esse lado, né, da Ruby, se essa órfã foi abandonada e a conexão que ela quer com o doutor enquanto isso, e os casos da semana, né? E eu acho que em relação a, tipo, como o Russell T. Davies estrutura os casos da semana, assim, eu curti bastante como ele fez essas temporadas, né? Porque são claramente episódios de gênero e que o orçamento maior da série agora entrou para radicalizar esse processo de gênero, né? Tem um episódio que é um drama de época, tem um episódio que é um musical, tem um episódio que é uma época espacial, assim.
A série fica saltando entre esses tons, e se antes esses saltos eles eram mais detalhes menores de produção, aqui isso ocupa o episódio inteiro, né? Cada episódio é esteticamente diferente do outro, curto muito. Mas eu também acho que essa guinada pela fantasia que ele teve não foi tão refinada assim quanto a série já conseguiu trabalhar, né? Tipo, toda essa questão de quem é a mãe da Ruby Sunday e a própria concepção de como você trabalha o vilão da temporada, assim, são coisas que não me agradaram. Mas pra não ficar saltando, né, não ficar um negócio meio bagunçado, vamos começar por ordem cronológica, né, com o primeiro episódio dessa nova temporada, que é o Space Babies, assim, que eu não sei como foi pra vocês, mas pra mim foi um balde de água fria, assim, eu terminei o episódio meio triste, sabe? Foi foda. Eu não entendi. Eu não entendi o propósito desse episódio até agora. Sabe o que é foda? Tipo assim, se fosse qualquer outro, se esse episódio fosse mais pro meio da temporada, ou qualquer coisa do tipo, sei lá, não me incomodaria, mas ele ser o primeiro, tudo bem, tipo, né, acho que pro resto do mundo, tirando o Reino Unido, ele foi distribuído como segundo, né, o primeiro fica sendo especial de Natal. O pessoal xinga muito aquele outro episódio lá do Love and Monsters, sabe? Sim. Então, só que eu acho que o fato de Love and Monsters também, tipo, no meio da temporada, realmente não fica menos incômodo. E eu também acho que... Eu não entendi esse episódio. Eu não entendi pra que esse episódio existe, sinceramente. Eu não sei qual que é esse Love and Monsters, não lembro assim de cabeça. É aquele que é um pessoal que, tipo, são os fãs do Doutor, sabe? Tipo, um pessoal que tem um clubinho em que eles compilam aparições que o Doutor teve na Terra e o sonho deles é encontrar o Doutor. É um episódio que, assim, por muito, muito, muito tempo era considerado, tipo, o pior episódio de Doctor Who, meu Deus, sabe? Até ser resgatado como a Pérola Camp, né? Cara, eu gostei do episódio do Space Babies, eu não acho nem... Eu acho que talvez pra mim seja o pior da temporada, assim. Mas... eu acho que pra mim, eu fico muito com a impressão de que ele é um episódio que é tipo aquela coisa assim... teve especial, Doctor Who, não sei o quê, e ele se encaixa nessa coisa de, você pode começar daqui. Então é um episódio, assim, bem tolo, bem fechado em si mesmo, e metade desse episódio do Space Babies é o Doctor explicando coisas pra ela, né? Ele falando, isso aqui funciona desse jeito, eu viajo no tempo, no espaço, eu não posso voltar pra tal lugar. É meio, tipo, episódio didático, né? De introdução. Didático, assim. E daí, claro, que fica hiper secundário todo o desenvolvimento de aventura espacial que ele tem. Mas mesmo assim eu acho engraçado, acho assim, lúdico, não me incomoda tanto assim. Claro que eu não sou aqueles malucos assim, hiper fãs de Doctor Who, que lembra tudo assim e vai falar, nossa, esse é... tipo, por exemplo, esse Love and Monsters só porque vocês me falaram qual é que eu lembro. Então não sou assim, o maior fã enciclopédico da série pra dizer isso, mas eu acho que ele funciona meio nessas de trazer as pessoas de fora, talvez, de mostrar como é que funciona, embora ele não é muito bom, né? Então talvez ele não funcione pra isso. Exatamente. Se a pessoa começar por ele, ela vai achar menos interessante, né? Nem me incomoda, tipo, essa questão do didatismo, a questão do diálogo expositivo, mas eu acho que o episódio ele é muito apressado em como ele faz tudo isso. É tipo, eu sou o doutor, eu viajo um tempo, escolhe uma época aí pra gente saltar, eu tô com saudade da minha mãe. Não se preocupa, olha aqui, eu vou repetir uma cena que a série já fez antes, né? Vou te dar esse telefone aqui, pronto, agora você pode ligar pra ela do futuro. Aí sua mãe do passado vai atender. Corta, olha só, mas tem esses bebês numa nave. Mas tem essa pessoa que cuidava dos bebês. Mas essa pessoa, na verdade, tá fazendo uma voz. Mas tem um monstro que, na verdade, é feito do catarro desses bebês. Sabe, ele é muito corrido, assim, você não tem tempo de sentir o drama. E a Tardes funciona assim. E aí a gente faz isso. E aí pra resolver o doutor pode fazer isso. E está nevando, você faz nevar. E você faz nevar, isso vai ser importante. Eu acho que tinha jeitos melhores de fazer, sabe? Eu acho que eu não sou contra você ter um episódio que é só expositivo, até porque exatamente por causa dessa lógica de que é pra ser meio que um soft reboot, mas é muita coisa. É muita coisa, hein? Ele é apressado mesmo, é bem... Inclusive, eu tava no processo de rever a primeira temporada, né? E gravar um episódio sobre cada episódio da primeira temporada lá com o Christopher Eccleston. E tem várias batidas que são iguais, né? No primeiro episódio, nesse Space Babies, pro segundo episódio deles, que é o End of the World. Só que lá, tipo, é tudo mais comedido, assim, né? Até como eles intercalam tudo isso com o arco de vilão, lá com a caçamba. O primeiro deles é aquele com dos manequins. Isso, e aí o segundo é que eles vão ver a Terra sendo destruída lá. Que aí que eu já acho que funciona melhor, sabe? Porque ele estende, né,
a explanação por 2 episódios, e aí já é mais... dá um respiro. Eu acho que estruturalmente é muito parecido, assim, inclusive os dois. Sim. Tipo, no final, ela aceita viajar com ele, corta, e o outro continua de onde ele parou e tal. Eles podiam talvez ter feito num dos especiais, essa coisa mais de didatismo e tal. Mas 2 coisas que eu gosto do episódio Space Babies. Uma é que eu gosto de bebês, eu acho fofinho, assim. Ah, mas são todos horrorosos nesse episódio, cara. Venhamos e convenhamos. Não tem um bebê bonito. Pô, Desculpa tem aí a quem menininha gostou. que fala lá com ele, porra, fofíssima. Capitã Pop, né? É, Capitã Pop. Eu tenho pavor de coisa de bebê, cachorro, gato falante, sabe? Pra mim é... É verdade, é muito filme da Sessão da Tarde de 95, né? 2006, Sim. gato falante. Não, e com o efeito que é o mesmo, assim, né? Que o pessoal sobrepondo na boca. Parece o cachorro do Norbit falando, reclamando que a Rasputin atropelou ele, cara. Não, cara, eu acho que Doctor Who com certeza tem esse lado bobo, né? Eu adoro quando Doctor Who é bobo, mas tem limites para o quanto você consegue ser bobo, né? Mas eu gosto da resolução, eu adoro que o monstro seja de catarro, eu acho, tipo, é isso, assim, muito bom, mas entendo. Mas eu acho que não tem clima nas cenas do monstro, sabe? Tipo, ele fala que tá assustado, e mas é muito não rápido, tem um senso né? de É muito tensão, rápido assim. aquela coisa dele tá assustado. Tipo, a gente que já conhece o Doctor, ele sabe que ele é um ser puramente hiper empático e ele é legal, ele não é o cara da destruição. Tipo, eu assistindo, eu reconheço o Doctor naquilo que ele fala, pô, não dá pra matar ele, não sei o que, ele é um ser, não sei o que. Mas é meio esquisito, assim, né, dentro da lógica do episódio, assim, até imaginando alguém que vai ver pela primeira vez. Tipo, é um bicho de catarro, mas de repente a gente tá com pena do bicho. É dramaticamente esquisito, né? Mas assim, tipo, eu curto, por exemplo, como mesmo sendo um episódio meio corrido e bagunçado, ele é bem coeso com os temas da temporada, né? Tipo, o bicho, ele é essa grande junção de vários bichos papões, né? Tipo, esse medo coletivo, essa coisa mais fantástica que a série tem, que ela deu essa guinada pra fantasia. Eu gosto de, tipo, eles terem essa preocupação de desenvolverem um pouquinho do tempo pra Ruby e tal, mas é um episódio que eu não gosto. Nossa, desculpa, cara, eu sei que, tipo, o Doctor Who às vezes é muito escatológico, né? E, tipo, a gente literalmente teve os alienígenas lá que invadem a Terra e, tipo, ficam presos em corpo de britânicos que são gordinhos e ficam peidando o episódio inteiro. Mas aquela resolução Mas do Doutor... tem um limite, tipo, né? Exatamente, aquela resolução do Doutor na nave. Eu estou falando como alguém que é fã de JoJo's Bizarre Adventure e Osamatsu-san, existem limites. Exatamente. Nossa, cara, mas aquela cena do Doutor na nave, não, eu só preciso deixar escapar, e ele vai lá e faz a nave peidar pra andar no espaço. Aí eu falei, chega, cara, não acredito nisso. E foi meio como uma montanha-russa pra mim, assim, essa temporada de Doctor Who, porque eu tava crente que ia ser ótima, né, que ia ser... que tal qual o mandato atual do Lula, né, o Russell T. Davies ia canetar de novo, e tal qual o mandato atual do Lula, tem muitas coisas a ser ditas aí. E aí quando teve um trailer que saiu, que o pessoal esqueceu de fazer a correção de cor, que é todo lavado, assim, e aí eu fiquei num estado de depressão profunda, assim, que foi a pior coisa que eu vi na semana, sabe, o trailer sem a correção de cor, que parecia que era o padrão de coisa lavada da Disney, essa coisa meio MCU, meio live action, sabe, sem vida e tal. E aí depois isso foi corrigido. Aí saiu os 2 episódios, né, que foi Space Babies e The Devil's Accord. Aí, tipo, quando terminou Space Babies, nossa, eu não acredito, né, cara? Vai ser isso aí. Mas nem tudo estava perdido, né? Porque junto com ele estreou que pra mim é o melhor episódio dessa temporada, que é o The Devil's Accord, que é o episódio em que o Doutor e a Rose viajam no tempo. Doutor e a Rose, né? Confundi as loiras. Que o Doutor e a Ruby viajam no tempo pra ver a gravação do primeiro disco dos Beatles, e eu acho um episódio perfeito. Mas ele consegue pegar toda essa sensação de maluquice, né? Que Doctor Who tem, aplicar ele dentro dessa ótica da fantasia, né? Então o alienígena da vez não é um alienígena, né? Ele é um ser transcendental e tal, essa entidade que incorpora a música. Eu acho que essa tipo, as possibilidades que o maestro oferece enquanto criatura são muito bem exploradas pelo episódio, sabe? Tipo, eles estarem tendo um duelo de música, as notinhas ficarem pulando na tela, e ele ficar se alimentando da música que sai de dentro das pessoas, ou a sequência que é sem som, assim. Acho um episódio esteticamente muito bem resolvido, que é uma coisa que eu tava sentindo falta, assim, nos outros, tipo uma finese, né, em como eles estavam trabalhando a linguagem e tal. Adoro a decupagem nesse episódio, até em uns momentos mais banais, assim, tipo, na parte que o Doutor e a Rose estão vendo um piano subindo de corda, e é tudo filmado em ângulo holandês. Enfim, acho um episódio lindo, meu favorito da temporada, não sei o que vocês acham. Eu acho muito foda, eu acho que ele caminha muito bem. Aí o que a gente falou do Doctor ser meio bobo ou ser meio denso, né?
Inclusive nas fases dele, né? Que a Debbie tava falando que veio de uma fase dark, e agora tá numa fase mais boba, mais pueril. Eu acho que dentro da unidade desse episódio do Devil's Accord, ele já tem isso, assim, de conseguir lidar com todos esses lados, indo pra um lado divertido e de aventura e desse monstro, né? Até na coisa mais emocional, né? Tipo, quando todo mundo começa a ouvir a música, que é uma cena super emocional, eu acho que funciona muito bem ali dentro, sem quebrar a lógica do episódio. Eu acho é um dos melhores mesmo, eu acho muito foda. Tem que pensar nos outros aí. Eu gostei que ele é meio... Acho que a questão da... Eu acho que ele sabe, diferente do primeiro episódio, né? Ele sabe balancear a questão de que você ser fantasioso e você ser um pouco mais descontraído não quer dizer você subestimar o seu público, sabe? Que acho que é uma coisa que Doctor Who, que é uma série que é pensada, né, para todas as idades, para ser uma série de família, né, que você para as famílias, né, sentarem assistirem Doctor Who no fim de semana e tudo mais. E eu acho que ele é um episódio que ele sabe fazer. O que eu gostei muito desse episódio, eu já tava muito empolgada para esse episódio porque eu sou muito fã da Jinx Monsoon, né, da drag queen que faz o maestro. E aí eu fiquei muito empolgada, né, quando eu vi que ela tinha sido escalada pro Doctor Who, que ela ia participar de episódio. E eu gostei muito do vilão que ela faz. Porque pra mim ele tem uma coisa meio ele das meninas superpoderosas, sabe? Uhum. Que ele é um vilão que ele é afável, que ele é fascinante, ele é charmoso, só que ele é assustador ao mesmo tempo, sabe? Que ela tem uns momentos, sabe, de que o maestro, ele é esse ser transcendental que poderosíssimo, destruidor, que meio que faz esse monte de palhaçada, nessa coisa bem vaudeville, só que ela sabe pontuar os momentos pra você lembrar de que não, ele é um vilão, ele é uma, sabe, é uma criatura destrutiva, é uma pessoa perigosa, não é porque ele parece inofensivo que ele é inofensivo. E eu acho muito interessante esse tipo de vilão em narrativas. Até pelo nível de poder que ele tem, né? Que é uma coisa difícil, assim, de rivalizar, né? Porque ele é muito poderoso, né? Ele mexe com a realidade de alguma forma. Uhum. A gente já tinha visto isso também com o Toymaker, né? Que é feito pelo Neil Patrick Harris. E eu acho que, inclusive, tem uma coesão muito legal entre os personagens, né, tipo, é estabelecido nessa temporada que esse panteão dos deuses, e aí ele, enquanto filho do Toymaker, pega essa coisa que já tinha, né, Circense de Vaudeville, que a Debbie falou, e consegue, tipo, reinventar isso para essas dinâmicas musicais. Eu adorei a caracterização da Jinx Monsoon, assim, porque ela parece meio que um personagem... Eu posso colocar? Ela parece um personagem de Looney Tunes criada pelo Tim Burton em live action, sabe? Pra mim é meio que Sim. isso. Assim. É uma coisa, sei lá, aquele cabelo elisabetano, né? Essa coisa meio anacrônica, né? Na junção das referências. E eu gosto como, tipo, a série não tem medo de ser ridícula, né? Durante esses confrontos, assim. Tipo, quando ela vai lá e vai confrontar o doutor, falando que ele deu um pulo no tempo de 68 pra 2000 e blau. Como o Senhor do Tempo que aprisionou o pai dele, aí ela vai lá e canta... Delo, né, porque é pronome neutro, mas Elo vai lá e canta, tipo, canta uma música sobre o pai dele ser muito malvado, o pai dele ser muito cruel, eu adoro. Cara. E os figurinos dela, tipo, o figurino, né, que ela usa tipo um vestido que parecem teclas de piano, assim, e também a roupa do Doctor, que eu já achei que é uma coisa que eu acho que inicia uma coisa foda dessa nova fase, que o Doctor sempre troca de roupa, né, sei lá, vai viajar pro passado, coloca uma coisa, mas que eu acho que o Ncuti, ele cai muito bem nisso, assim, e eu não sei se é porque ele é uma pessoa super ligada na moda, talvez, que o outro personagem dele que eu conheço, que é o do Sex Education, também era, ou se é uma coisa construída pra esse Doctor especificamente, que ele... é pra esse Doctor, né? O Doctor da fase que tem dinheiro. Isso, assim. Eles têm figurino. Os figurinos estão, assim, maravilhosos essa temporada. Nesse episódio ele tá com aquele terno de abotoadura dupla bem anos 60, assim, uma coisa meio Motown, talvez, ou o equivalente em inglês a Motown, né? E nos outros episódios ele também entregando looks, né?
Bem massa isso nessa temporada. Apesar de que... Nossa, desculpa, gente. O papo vai ser muito nerdola agora. Mas eu preferiria que ele tivesse um uniforme. Não ficasse só nessa troca de roupa, sabe? Mas ele Eu curto também, né? O conceito tem... de ficar mesclado no tempo. Mas eu gosto dessa coisa, tipo, do doutor ser essa criatura meio alheia à realidade. Ele tem, assim, mas eu digo assim, eu acho legal que ele se mescla, ele tem, isso é uma marca dele, assim, eu até tava falando com a Carol, todos os Doctors, eles têm uma marcação meio visual, e eu acho que a marcação visual desse Doctor, pra mim, é meio isso, assim, é como ele tá sempre muito mais bem vestido do que todo mundo ao redor, apesar de que no final ele tem elementos... Ele tem uma marcação de cor, né? De cor e de couro, né? Ele usa muito couro, jaqueta de couro. No final ele tem um sobretudo de couro. Eu acho que tem alguma identidade bem construída, assim, visualmente nas roupas que ele usa, né? Muitos tons de laranja. A paleta dele é bem laranja, fez né? Coloração pessoal, né? Ai, cara, mas curto muito, assim. Pra mim, disparado, o melhor episódio da temporada é esse. E eu curto, tipo, essa coisa do design de produção e de roupas, né? Tipo, esse contraste que tem dele com o maestro, né? Tipo, essa coisa mais monocromática do maestro quando eles se encontram e tal. E eu gosto que ele já estabelece coisas que depois ele resgata na temporada, né? Tipo, isso de todo deus do panteão ter um emissário e tal. Inclusive, achei engraçado que, tipo, o menino no final desse episódio fica vivo, né? Então, tipo, é o gancho dele pra voltar no futuro. E eu curti muito o número musical do final, assim. Até achei que a música ia ficar mais comigo do que ela ficou realmente, assim. Mas curti, sabe? Tipo, essa coisa de você juntar referências de vários musicais de época, só que nessa música meio sacadinha, assim, que é uma metalinguagem com a própria série tem funcionado. E o terceiro episódio dessa temporada é o retorno de um nome conhecido, né? E também é o primeiro episódio que não é escrito pelo showrunner da série, né? É o Boom, que é escrito pelo Steven Moffat, que, nossa, pelo que eu percebi, é um querido aqui da mesa, né? Claramente. O Moffat, pra quem não sabe, foi o showrunner da série durante a 5ª até a 10ª temporada, né? E ele também foi o showrunner de Sherlock, assim, então, tipo, ele foi outro nome predominante, assim, das séries britânicas, né, na década passada e tal. E esse episódio, que é um pastiche estético de Star Wars, de várias ficções científicas, né, ele trabalha com a limitação, né, o doutor tá preso numa mina terrestre, ele não pode se mover, e é um episódio muito construído em torno dessa tensão de como o doutor vai resolver essa situação, sendo que a coisa mais básica do doutor é ele falando, balbuciando, girando, né, o tempo todo. E aí, o que vocês me dizem desse episódio? É pedrada, né? Eu gostei muito desse episódio, eu fiquei muito surpresa. Ajudou pra mim a cimentar a minha teoria de que o Moffat ele não é necessariamente um bom showrunner, mas quando ele faz roteiros individuais, ele apresenta boas ideias. Eu achei que ele foi muito, assim, ele já criou uma quebra de expectativa, porque tudo que a gente tava falando sobre que agora a Dr. Who vai ficar mais família, vai ficar mais leve e tudo mais, aí chega um episódio, não, vamos criticar o capitalismo e o uso da religião na guerra. E eu não esperava que ele fosse ser tão direto em relação a alguns temas quanto ele foi, mas eu fiquei bem surpresa, fico curiosa em saber como que foi a recepção desse episódio, né, entre determinados grupos sociais. Mas, assim, eu não vou dizer que foi meu favorito da temporada, não é nem de longe, mas eu achei que foi um episódio que me surpreendeu bastante, sabe? Porque acho que foi episódio pra mostrar que o potencial, né? Ok, agora esse é o potencial dramático desse doutor, esse é o potencial de fazer coisas sérias. E a gente ainda a gente ainda consegue usar a série pra discutir temas polêmicos de um jeito mais, digamos assim, não suave, né? Mas de uma forma um pouco mais didática, talvez. Cara, eu gosto. Eu não sei se é meu favorito, eu fico entre ele e outro, mas que a gente não falou ainda. Mas eu acho que é isso, assim, que ela falou que a Deb falou, que traz esse aspecto dramático. E daí eu fico me perguntando, assim, não sei se talvez isso faça parte daquilo que a gente falou de ser meio que uma temporada de iniciado, para não iniciados e tal, como é uma temporada, e daí talvez converse com essa irregularidade que o David falou, é uma temporada que ela meio que tem uma amostra de várias coisas do que já foi o Doctor Who ao longo do tempo, então
Tem um episódio hiper infantil, hiper bobo, daí vai pro Som do Diabo, que é uma coisa mais bem equilibrada, hiper produzida, assim, com uma decupagem, uma linguagem visual mais apurada, e daí vai pra esse, que é uma coisa dramática, um conto moral, alegoria pro mundo real, né, de várias formas. Eu acho que ela tem um pouco disso, essa temporada, assim, de talvez aproveitar esse dinheiro aí da Disney, né, para explorar esses vários lados. Imagino que para fazer 1000 cálculos executivos entre uma temporada e outra para, né, descobrir do que as pessoas gostam mais e do que as pessoas gostam menos, né. Mas eu gosto muito do episódio em si, e eu acho que realmente ele é bem direto nos temas e nas metáforas dele, e eu gosto do desenvolvimento dele para esse lado de que da gente ir descobrindo que a guerra meio que não tem meio razão de ser, né? Eu só vi quando saiu, assim, todos os episódios eu não tenho uma memória 100%, porque eu vi na época que saiu, e no dia que saiu não revi nem nada, nem revisitei nada para gravar esse podcast, mas eu acho que ele vai para esse lado, né, de que é tudo uma coisa bem corporativa, a existência daquela guerra e ligada àquelas religiões, e eles nem sabem qual é a religião do outro, eles só sabem que eles têm que matar um ao outro. E a única coisa que eu não lembro, assim, que eu fiquei um pouco confuso na época, é aquela resolução da ambulância lá que chega, e enfim, mas não sei o que você achou, David, do episódio. Eu curti muito, assim, eu achei que foi bem onde precisava ir, sabe? Eu acho que nessa temporada em que, tipo, todo episódio eu tava seguindo o gênero, uma proposta estética diferente e tal. É um episódio que é mais hard sci-fi, usar esse hard sci-fi pra fazer crítica social, né? Nessa série infanto-juvenil, eu acho que coube muito. E eu acho que ele acertou em como ele conseguiu fazer a ligação entre os temas, né? Tipo, é um episódio com esse discurso anti-guerra, que a série já tinha feito antes, né? Num dos meus discursos favoritos e tal. Mas dessa vez sem esse papo meio pau-mole de que o problema são os dois lados e tal. Sem essa coisa liberal, assim, vai na raiz de que o problema é o capitalismo mesmo, é a desumanização, e que a fé é uma ferramenta para essa desumanização e para vender armas, sabe? Pô, tem uns momentos incríveis, assim. Gosto muito, inclusive, da montagem do episódio, né? Tipo, como ele consegue oscilar pro doutor e a Ruby, apresentar novas informações, ao mesmo tempo que ele tá sempre trabalhando, né, com esse contraste, tipo, nossa, olha como esse campo é todo fodido, né, em plano aberto, e close-ups extremos, e né. tem aquela coisa asquerosa, né, do corpo do pai da menina, que ele vira um cilindro bizarro de carne e memórias, que é um conceito ao mesmo tempo muito Dr. Who, que é até meio esquisito, meio, né, meio cartunesco, mas ao mesmo tempo é completamente assustador, né. O jeito que ele acaba, e que o pai da menina, que ele fica segurando, né? E eu gosto. Ele vira um miá, né? Ele, tipo, a corporação, tipo, pega o que sobrou de memória dele, faz o miá do pai pra menina, tipo, pra vender pra menina, praticamente, né? Pra ter essa ferramenta. Exatamente. É literalmente um miá, inclusive. Eles falam, é o miá do pai. Que é meio que uma cópia, né? Uma coisa meio assim. E eu gosto do visual também, eu acho que ele une essas coisas meio... Pra mim, ele é meio que um híbrido entre essa coisa clássica de guerra, né, de fuzileiros antigos, assim, porque ele parece... Os soldados parecem uma coisa meio Primeira, Segunda Guerra, com aquele capacete e a roupa de padre por baixo, mas ao mesmo tempo eles usam umas armas tecnológicas e uns aparatos que parecem uma coisa meio aliens, assim, sabe? Nossa, eu pensei nisso quando eu tava vendo, porque, tipo assim... É bem massa. Tem essa coisa em comum com aliens, que é você, tipo, trabalhar esse contorno futurista, só que, tipo, esse contorno futurista onde todo mundo é pobre, né? Tipo, é a classe fodida desse contorno futurista. Então, tipo, parece que eles estão sempre num lixão, assim, e que as roupas dele, tudo em volta deles é lixo, só que é um lixo do futuro, né? É isso mesmo. E a diretora do Space Babies, ó. Olha aí, né? De vez em quando, né, cara? Até um relógio quebrado. Apesar que eu não acho, tipo, a direção desse fenomenal, nem nada do tipo. Eu acho que, tipo, é uma direção competente pra um script bom, sabe? Acho que é bem... E essa visualidade não é dela, né? Essa visualidade é da série como um todo, né? Dessa temporada como um todo, talvez. Eu acho que é menos a direção e mais um roteiro bom. Há controvérsias ainda. Isso é uma coisa que rola nesse episódio, e que, tipo, eu achei legal nesse episódio, mas eu acho que é uma coisa que vai me cansando ao longo da série. Eu acho que a série é meio apelativa, assim, com coisas do chute gato, sabe? Porque,
tipo, ele sabe chorar com o olho só igual a Demi Moore. Então todo episódio vai ter uma cena dele chorando com o olho só. Sabe? Tipo, caraca, cara. E nem me incomoda o fato dele estar chorando, né? Porque o Doutor sempre foi esse personagem de sensibilidades afloradas e tal. Mas eu acho foda quando você usa esse todo episódio porque perde o impacto, né? Tipo, ver o Doutor chorar uma vez ou outra, você fica, caralho, agora, tipo, todo episódio ele chora e você, beleza, lá vai ele chorar. Essa é a característica desse Doutor, né? Ele chora. Porra, mas aí todo episódio, já a pessoa que chora o tempo todo não tem Você impacto. nunca teve uma fase de chorar o tempo todo, David? Todo mundo teve essas fases, às vezes. Essa época complicada. Caralho, vocês entenderam muito bem o que eu tô falando. Vocês começam. Entendi. Acho que entra um pouquinho um problema que às vezes a série tem de que a gente descobre um gimmick que fica usando até exaustão. Sim. Mas uma outra coisa que eu curto nesse episódio é, tipo, toda a construção de planetas, né? Sei que muita gente achou horrorosa, assim, as telas de LED que eles usaram, igual o barco lá do Poor Things, né? Que também foi feito com tela de LED. Mas eu achei muito bonito, assim, achei, tipo, que marca bem o contraste na pele das pessoas. Eu achei que, tipo, o uso de cor do planeta, principalmente, né? Destaca bem os personagens. E eles olhando o céu nascer, assim, é bonito. A tela de LED é aquela tecnologia que é nova lá, que eles colocam uma projeção atrás e misturam com CGI. Isso mesmo. Tem um nome pra isso que eu esqueci. Mesmo. Mas eu acho legal, acho que nesse episódio funciona melhor do que 99% das vezes que eu vi isso, que são em todas as séries da Marvel e de Star Wars aí. Pelo menos ele tem uma unidade estética que tá servindo a isso, né? Tipo, esse planeta é dessa forma, ele é hiper contrastado e ele simula uma coisa meio de campo de guerra, que eu até acho que conversa com uma coisa meio de viajando agora, indo muito mais longe, mas de videogame, assim, que também é uma ferramenta de propaganda de guerra americana, né? Jogos de tiro e tal. Acho que subconscientemente ele remete um pouco a isso. Um bom take. Inclusive, nessa relação, né, tipo, da série, tipo, se apropriando dessas coisas de linguagem. Eu acho que essa talvez seja a temporada que melhor se beneficia disso, né, porque o quanto os episódios são marcados e o quanto eles têm dinheiro pra transformar, tipo, cada episódio numa série diferente, assim, me pega muito. Tanto que o próximo episódio é um episódio que tem essa quebra, né, em relação à narrativa da série, um episódio que não tem abertura e tal. E é um episódio que eu não sei como é que é pra vocês, eu gosto em partes dele, assim, que é o 73 Yards, né, os 73 jardas. Aliás, eu sempre acho engraçado quando as pessoas, tipo, traduzem jardas, porque é uma palavra que meio que não existe no português e é uma medida que a gente não usa, né, então não usa, né? Adapta, sabe, pra quilômetros ou metros. Enfim, que é o episódio em que o Doutor e a Ruby chegam, né, no país de Gales, que agora eu esqueci o nome e a região específica, e aí eles pisam no negócio e aí o Doutor desaparece, vira um episódio de folk horror com a Ruby. E aí, curto muito a direção, curto muito o clima, a criação de suspense, assim. É um episódio de Soft Doctor, né, tipo, o Doutor ele só aparece alguns minutos no começo, alguns minutos no final. Eu adoro, tipo, como eles conseguem trabalhar esse vale de estranheza que tem nessa mulher que persegue a Ruby e tal, e depois todo um senso de abandono que ela tem, né, por, tipo, não tá conseguindo encontrar o Doutor, e até mesclar isso com o Lord de Doctor Who, né, tipo, ter a Unity, que é meio que a Shield do universo de Doctor Who, falando com ela, falando que eles têm todo um jeito de lidar com o Companion, quando eles param de viajar com o Doutor, e aí depois, tipo, até eles abandonando ela. Acho que é um episódio que amarra todas essas coisas bem, né, adoro a direção, adoro a atuação nesse episódio. Acho que a Millie Gibson tá fantástico, né, nessa coisa de uma Final Girl fugindo o tempo todo, e depois quando ela vai ficando mais velha, eu acho que ela pega bem um trejeito de mãe. O cabelo ajuda, né, é bem cabelo de mãe britânica, mas, né, como nem tudo é perfeito, eu acho o lado político desse episódio meio deslocado. É esquisito, tudo, sabe? né, isso que eu ia dizer. O que eu não gosto é o rolê do Premier ali, eu acho... Eu curto, tipo, eu não tenho nada contra, né? Eu adoro quando a série faz comentários políticos, tava elogiando isso no Boom. Mas eu acho que aqui isso é meio amarrado, né? Parece que você tá dando alt-tab nos episódios, né? Porque existe uma realidade social muito forte em torno desse comentário que ela tá traçando politicamente, né? Tipo, um comentário, é um negócio que caberia muito no episódio que lidasse só com isso. Só que isso é mesclado com o episódio de folk horror, ao mesmo tempo que tem aquela conclusão meio maldição da Residência Hill. E pra mim, talvez seja o exemplo perfeito, assim, do problema que eu tenho com algumas coisas nessa temporada, que parece que o Russell T. Davies, até pelas outras séries dele, né, o foco dele sempre é, tipo, o mundo terreno, né? Tipo, eu digo mundo terreno no sentido da sociedade contemporânea. Mesmo lidando com o futuro, em Years and Years, ele tá falando da contemporaneidade, né? A vida das pequenas pessoas importa, né? Tipo, o impacto político que a ação de cada personagem tem. E aqui, isso tá
isso existe em alguns episódios, mas ao mesmo tempo eu acho que, tipo, a fantasia meio que vira uma válvula de escape pra ele não desenvolver isso tão bem, então, tipo, parece que sempre que aparece, assim, pra mim, soa meio jogado, sabe? Não, mas eu acho que eu ia falar que essa coisa do Premier é esquisita, e nem é por causa de ser uma questão política, é porque eu acho que ela é mal encaixada mesmo com o clima do episódio. Que, como você falou, é um episódio de folk horror, e eles até tinham a desculpa, né? A desculpa, sei lá, eles que escrevem podem inventar qualquer coisa, né? Mas eles tinham como casar melhor essa coisa, talvez com a ambientação, né? Porque tem a piada que o Doctor fala que, tipo, quem nasceu aqui foi o pior primeiro-ministro da história britânica, o fulano. E só que daí dá um spoiler, né, do futuro pra ela, sem querer. E, tipo, sei lá, talvez ali quando ela pousa, o que ela vê daquele primeiro-ministro podia ser mais integrado àquela comunidade, podia ser uma coisa que tivesse mais a ver com aquilo, em vez de simplesmente ser um rolê de ela vê na TV ou ela volta pra Londres e lá em Londres tá rolando, assim. Podia ser mais lapidada essa coisa, assim. E o final eu gosto, assim, eu acho bacana esse final, como você falou, meio Residência Hill aí. Fica meio tipo a moda caralho, sinceramente. Meio ok, assim, eu, tipo, não gosto, não amo nem odeio, assim, acho que funciona como conclusão procedural, digamos assim, né, pra aquele episódio, porque as coisas têm que voltar e tal, porque o tema da temporada é outro, né, não é esse também. Mas entendo, assim, até porque Doctor Who já fez algo melhor com esse final cíclico, né, várias vezes aí no passado. Acho que a questão é que realmente não era o tema da temporada, então ele não se foca tanto nessa parte do primeiro-ministro, porque não era exatamente o foco do episódio, né, ele é um mecanismo para as coisas acontecerem, e em termos de episódio, ele é um episódio que ele serve mais para mostrar o potencial dramático da Ruby enquanto pessoa do que qualquer outra coisa, né? Eu falei que eu fui gostando da Ruby com o tempo, e eu acho que esse é um dos episódios que eu acho que realmente me fez me aproximar dela, assim, como companion, como personagem, como atriz. Sim, exatamente. Eu acho que ela carrega muito, assim. Eu achei que foi um episódio muito bom pra isso, sabe? Pra mostrar que ela não é uma menininha genérica, espevitadinha e tudo mais, que ela tem uma... Espevitadinha foi foda. Não, porque essa foi, pelo menos essa foi a primeira impressão que eu tive da Ruby quando ela foi apresentada, né? Eu e aí também. Você tem todo um episódio que é só ela, e ela consegue carregar sozinho. E eu fiquei até surpresa, sabe? Porque uma atriz tão jovem assim conseguir, sabe? Toda a parte quando ela tá mais velha e tal, e assim, ela consegue carregar, sabe? A atuação dela sendo mais velha, cansada. Habituada com a melancolia de estar frequentemente sendo abandonada e tal, né? Sim, então eu acho que realmente a parte política desse episódio é mais um detalhe que é pra encaixar numa narrativa maior do que de fato eu acho um comentário político, sabe? Enquanto comentário político ele é meio jogado mesmo. Então, mas eu acho que o que também me pega, tipo assim, não é nem que eu queria que o episódio também fosse mais narrativamente explicativo, menos David Lynchiano, mas não sei, sabe? Por mais que eu entenda o lado temático e alegórico da coisa, né? Tipo, se a gente for parar pra pensar, a Ruby foi essa pessoa que ela foi abandonada durante a infância, e aí, tipo, frequentemente, né? Ela fez as pessoas irem abandonando ela, né? Quando a gente descobre que ela é a velha no final e tal. Então, tipo, ela lidando com esse abandono frequente que as pessoas estão fazendo com ela. E aí, quando ela chega no fim da vida, ela percebe que a companhia que ela teve era ela mesma. Tipo, ela era a velha que estava se avisando e tal. Entendo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que o episódio é tão disperso com essas coisas, sabe? Eu curto o clima e tal, mas não sei se narrativamente foi uma conclusão satisfatória, sabe? Não sei se o episódio construiu bem pra chegar nisso, não sei se eu me expliquei bem também, eu só tô sendo muito vago. Entendo. Eu entendo, eu acho que o propósito do episódio não era esse, sabe? Ele era mais pra mostrar que ela sabe atuar, que não era tanto uma questão de eu acho que a preocupação do episódio era realmente vamos mostrar a Millie atuando, não era tanto uma temática maior, sabe? Pelo menos essa foi a interpretação que eu tive. Eu acho que é meio um episódio isolado, assim como vários outros, e daí eu acho que, não querendo pular pro final, mas é meio um problema da temporada, como eles querem depois fazer uma grande conclusão, falando, deixamos pistas ao longo da temporada toda, e vamos fechar tudo. Isso é meio mal feito, né? Então, eu acho que são episódios que poderiam ter sido mais bem pensados para a construção disso que viria, né?
E diferente do anterior, o anterior ele é isolado, mas ele é mais bem feito, então, ok, mas assim, diferente... É mais linear, ele é mais claro no que ele tá falando. É diferente do Som do Diabo, por exemplo, que daí já tinha algo para essa coisa que você falou, da construção de panteão e não sei o que. Esse aqui meio que, tipo, não tem muita coisa, assim, é só realmente parece que um episódio dentro dessa lógica de vamos dar um episódio pra Companion, pro Doctor ser uma coisa mais separada e tal. Uhum. Pô, agora eu fiquei pensando, né? Você falou de Residência Rio, o Mike Flanagan fazendo algo que o Doctor Who queria. O Mike Flanagan é o maior baba-ovo de Doctor Who que a gente conhece. Pô, assim. podia, hein? Sem brincadeira. Porque, não sei se tá ligado, mas ele é muito fã da série, assim, e esses dias eu revi o Hyde, que é um episódio do Matt Smith aí, na 7ª temporada, e em que, tipo, o doutor, é claro, investigar uma casa mal assombrada, e aí, tipo, eles descobrem que, na verdade, essa assombração é só uma fantasma, é só uma astronauta que se perdeu num tempo entre os tempos, mas tem uma criatura que tá perseguindo eles. O que é essa criatura? E, na verdade, não é uma criatura, é só um ser normal que vive nessa coisa entre dimensões, mas ela foi separada do amor dela. E aí, tipo, tem o mesmo diálogo lá que tem no Bly Manor, todas as histórias de fantasmas, no fim das contas, são histórias de amor, a gente não sabe disso, só que é o doutor do Matt Smith que fala. Cara, é o mesmo gimmick, assim, é tudo muito igual, cara. E no Bly Manor, as roupas lá do ator, que eu não vou lembrar o nome, mas que é o xerife gostoso do Midnight Mass. Quem sabe, sabe. Quem viu, sabe. Quem viu, sabe. Mas é inspirado nas roupas do Matt Smith, Dr. Who. Então tem toda essa correlação, assim, nas duas séries. Que tá faltando, né, pra Disney dar um episódio pra ele? Só um. Pra BBC, né? Porque aí, tipo, controle criativo. Tá faltando o Mike Flanagan viajar pro Reino Unido, né? Agora ele é o cara da Netflix, né? A Mike Flanagan Não, agora ele saiu. Agora ele é o cara supostamente do Prime Video. Beijo, Mike Flanagan. Nosso carro favorito. E o próximo episódio de Doctor Who é Dot and Bubble, que é um desses episódios futuristas de crítica social que a série tem. Outro episódio escrito pelo Russell T. Davies, né? É um episódio que eu admito que de todos os episódios era o que eu mais estava com preguiça estética, assim, né? Porque essa coisa de você fazer um episódio que é uma sátira moderna, contemporânea, assim, inevitavelmente vai cair nesse negócio do esse episódio é tipo Black Mirror, né? Sim. Meio inevitável. E o fato de ter essa estética Instagram lembra muito aquele Nosedive, né? Que acho que é o primeiro episódio da 3ª temporada, que é quando a série foi pra Netflix. Isso, que é com a Bryce Dallas Howard. Isso. Eu acho que ele falou, né, que é inspirado abertamente pelo Nosedive. Ele também falou que isso é um roteiro muito antigo, que ele tentou fazer um novo de produzir, mas eles não tinham dinheiro pra fazer. Eu tava com muita preguiça desse episódio mesmo, quando eu vi as imagens. Porque eu não vejo os trailers entre episódios, assim, não por... não vejo trailer, mas é porque eu nunca lembro. Mas quando eu vi as imagens, assim, tipo... Chega no aplicativo de séries e vai mostrando que, tipo, a sinopse, sabe, de redes sociais. Mas eu gostei, no final, achei bem legal. Achei legal também. Não tenho muito a dizer, não. Eu curti a construção visual. Acho que no fim das contas, por mais que esteja esse lado meio boomer, assim, né, de como as pessoas estão lidando com os celulares, acho que o episódio tem uma narrativa própria em relação aos personagens e como ele constrói a protagonista, pra você aos poucos perceber que ela é uma pessoa muito deplorável que me pega, sabe? E é outro episódio que é Soft Doctor e Soft Companion, né? Tipo, a protagonista do episódio é a presença central que a gente acompanha, assim. E aí, mal comparando, né, com Black Mirror de novo, é tipo Cala a Boca e Dança, que é aquele episódio lá do menino, que no final você descobre que é pedófilo, né? Porque você acompanha lá e fica, nossa, coitada dessa pessoa, mas ela é só uma filha da puta. Eu achei que ele eu gostei muito desse episódio. Eu acho que é o segundo favorito meu da temporada. Porque, assim... o problema que as pessoas têm com o Black Mirror é que quando o Black Mirror dá errado, ele dá muito errado. Só que eu acho que quando o Black Mirror dá certo, ele dá certo. E eu achei que, assim, é Black Mirror pra toda a família mesmo, só que eu acho que a forma como ele vai construindo qual que é a narrativa e o tema de verdade do episódio, eu achei muito interessante, sabe? Porque realmente parece que vai ser uma coisa muito boomer, de que os jovens, os celulares, e aí aos pouquinhos você vai percebendo que não é isso que tá acontecendo, que tá acontecendo uma coisa muito mais só séria. Não é só isso. Mas não é só isso, né? Não, mas esse lado acho que, por exemplo, não me incomodou, porque eu não achei que foi cínico o suficiente pra não ter graça, sabe? Foi tipo um comentário sério. Tudo retratado de uma forma tão boba, assim, leviana, essa parte da crítica social. Eu sou meio hater de Black Mirror, assim, porque eu acho que Black Mirror, ele sempre termina no discurso muito niilista adolescente, do mundo não presta, assim...
É uma série que eu fiquei de saco cheio muito rápido, assim, apesar de ter realmente episódios que eu gosto, assim, de que a série acerta, porque são episódios, né? É uma série completamente de antologia, de que cada coisa, né, isoladamente você pode gostar de uma coisa ou outra. Mas o que eu gosto é que é um episódio que ele vai para um lado realista e de crítica, mas sem ser essa coisa cínica, que acho que o Black Mirror, ele termina no meio dessa crítica, assim, ele terminaria dizendo, o problema é isso, redes sociais e jovens e pronto, assim, sabe? E enquanto, acho que esse episódio, ele se aprofunda mais nessa questão social, de classe, de cor, de tudo que ele vai terminar, né? Uhum. Inclusive, achei meio intancável, assim, porque a gente tava vendo em Cal, e aí, tipo, tem a parte que ela recusa a chamada do doutor, a gente fez essa piada do negão, ela recusa, né? E aí, no final do episódio, era literalmente isso. Exatamente. E eu admito que eu demorei pra entender que era isso, sabe? Porque, por exemplo, quando ela fica brava, né, que a Ruby e o doutor estão no mesmo cômodo, eu pensei, sei lá, ela tá brava porque achou que que eles estão enganando ela, né? Porque, sim, eu também. Deve ser alguma coisa tipo, nossa, vocês estão juntos, né? Por que vocês estão fingindo que vocês estão separados e tudo mais? Aí chega no final do episódio e o doutor aprende que tem gente que merece morrer. Que existem pessoas que você não pode salvar e que é melhor que elas morram. Eu acho que é legal porque ele traz esse discurso de redes sociais pra uma coisa que é um problema de verdade das redes sociais, né? Porque, sei lá, a crítica boomer é, esses jovens, eles só ficam no computador e não veem o mundo lá fora. A crítica real às redes devia ser tipo, e as redes fortalecem discursos fascistas, racistas, colonialistas, né? E formam bolhas, né? O próprio nome do episódio, né? Dot and Bubble fortalecem essas bolhas essas câmaras de ecos que dão aos racistas e fascistas essa oportunidade de estarem de seus pares e se fortalecerem entre si. Uhum. Não, e a outro episódio, assim, que o trabalho de maquiagem é excelente, porque todo mundo é horroroso nesse episódio, assim. Sim, todo mundo é muito feio. Tipo, todo mundo tá nessa ótica de verdade. filtro do Instagram que as pessoas parecem bonecos, né, cara? Tipo, os olhos são muito falsos, o beição é destacado, assim, quando você compra um celular... Nossa, cara, é quase assustador. Como o celular Samsung não desativa os filtros, né? Começa a tirar foto, fica assim, né? Bizarro. A pele hiperlisa e não sei o que. Essas coisas meio maquiagem coreana, assim, essas coisas assim me lembrou vários memes, assim, em relação a isso. Nossa, sim, né? Que a pessoa, tipo, propositalmente parece que apaga uns traços dela e ressalta outros. Isso. Nossa, sim. E outro episódio aí que sabe usar bem o dinheiro, né? Em termos de produção, porque o nome é Dot and Bubble, e aí, tipo, todo episódio, a construção de prédio, janela, essas coisas assim, são todos tipo em forma dessas bolinhas. E achei muito simpático o design das lesmas, assim. Isso é um exemplo de monstro bobo de Doctor Who que pega, sabe? Tipo, são só umas lesmas que andam devagar, mas quando as pessoas estão indo pra barriga delas, é isso. E aí, como você não consegue sentir pena das pessoas, né? No fim você acaba. No fim eu fiquei torcendo pras lesmas. Eu pensei, quer saber? Então aí de bom não estão fazendo nada. E a gente sabe qual que é o rolê das lesmas, no final das contas? É uma sociedade devorada de lesmas. De lesmas. Fica um negócio meio aberto. O próprio ponto artificial criou porque ele cansou das pessoas. Assim, é um negócio meio tipo... a revolta da inteligência artificial, mas as pessoas são tão burras que ela não precisa se revoltar de verdade. Ela pode só programar as pessoas pra irem morrer. Elas vão lá e vão. É tipo, tem um conto clássico da ficção científica que chama Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, que também nos anos 90 fizeram um jogo de computador que é basicamente isso, sabe? Sobre uma inteligência artificial que tinha que cuidar das últimas pessoas que sobraram da humanidade, só que ele vai ficando tão de saco cheio do conceito de humanidade, dos problemas das pessoas, que ele começa a ir torturando as pessoas, sabe? Criando novas realidades e tudo mais, porque ele ficou puto com a humanidade, sabe? Então ele resolve que vai passar a eternidade torturando as pessoas. Então, um lance meio isso, sabe? Uhum. Que a IA decidiu que, vocês todos não prestam, então eu vou mandar as lesmas. E sobre as roupas do doutor, né? A gente comentou que ele muda em todo episódio. A primeira roupa que foi divulgada foi essa, né? Então, tipo, a primeira cena que ele gravou com a Millie Gibson foi nesse episódio. E eu acho muito legal essa roupa, sabe? Tipo, despojada, assim, é um negócio meio Arthur Dent, né? Porque parece um roupão, ao mesmo tempo, tipo, não é, né? É uma roupa social, mas é um roupão, assim. Gostei desse esquema de cores, sabe? Achei que laranja destaca bem, tipo,
o marrom da roupa. Achei bonito, assim. Também acho bem bonito a figurina. E os figurinos deles também, né? Do pessoal que vive ali, que é uma coisa muito... coisa de Instagram também, como a Debbie fala. Tem um negócio tudo cores muito saturadas e pastéis, né? E uma coisa meio retrofuturista, sabe? Só que de TikTok, uma coisa que não é pautada de fato em... sei lá, não é uma coisa que você pesquisou sobre tendências de fato de revistas de moda dos anos 60. Você viu um TikTok em que a pessoa fala que nos anos 60 se vestia assim. E aí todo mundo pega e se veste assim. E eu adoro o Ricky September, que é o popstar aí que ela conhece no meio do episódio. Eu acho um personagem muito engraçado, assim, porque ele parece daqueles... não sei se vocês vão conhecer, que isso é muito cultura TikTok, mas é o cara que seduz a câmera no TikTok, assim, no Brasil. Que... É o Mário TikToker, né? A gente... Como não? A gente tem um representante nosso. Não sabia. E é muito massa, assim. Pô, teve nessa época, né? Ele é muito esses caras de TikTok, meio Ken humano também, meio... Mas ele é um que ficava assim, que ele coloca o cabelinho assim atrás da orelha e falava assim, oi, Letícia, né? O Mário do TikTok, o galã do TikTok. Isso, porra, muito bom, cara, muito bom. Me lembrou muito isso, esse Rick September, assim, seduzindo ela no meio da rua. Cara, inclusive a gente tem uns ótimos momentos de trocas do Doctor e da Ruby, né? Tipo, os dois flertando com o Rick September e falando um pro outro, tirar a mão, assim. Eles se ajeitando quando eles percebem que eles vão falar com ele, né, cara? Pô, a gente não falou disso ainda, né? Mas é legal ter um doutor gay, né? Ou bi. Sim. Finalmente. Se bem que dá pra argumentar que nunca nem existiu o Doctor hétero, né? Tem essa teoria ótima aí. Mas é legal, assim, de ver... esses mesmos clichês, às vezes, do tipo, a pessoa ficar apaixonada, encantada e tal, e não ser sempre a mesma coisa. E eu acho que esse é o tipo de série que tem que acontecer isso mesmo, assim, que é uma série popular, como foi falado aí, uma série de família, de domingo à noite, pra ver com a família. Acho bem legal isso. É a temporada em que nada é impossível para um gay ou uma loira. É literalmente isso, né? A gente tava vendo em Cal, e aí um amigo meu comentou, né, ele deve estar ouvindo esse programa, ele falou que só um homem gay pra escrever um episódio em que a mulher mais importante do universo é só uma loira genérica, sem personalidade. Cara, mas enfim, a gente chega lá nesse episódio. Só uma outra coisa, tipo, sobre o Rick September, ele me lembrou muito, apesar de ser um tipo de personagem muito diferente, o Ted Perkins de Atlanta, né? Por conta de como o maxilar dele é destacado, assim, os traços do rosto e tal. E eu gosto, tipo, desse ponto de ruptura, né? Tipo, ele ser meio que a desconstrução do que a gente espera que ele vai ser, né? A gente espera que ele seja tipo um Justin Bieber, assim, tipo, mais um alienado no meio da sociedade. Mas ele é o cara que se faz disso pra ter público em rede social, né? No fim das contas ele é diferente, é um cara que gosta de ler livros, né? Nossa, essa é a descrição muito Tumblr, né? Tipo, não, é diferente, gosta de ler livros, né? O sonho dele é morar numa cabana no meio do mato, claro. O filme favorito dele é o... Into the Wild. Into the Wild, isso. Aí a gente nem comentou, mas o Enchute dá uma babada no final desse episódio, né? Quando ele tá chorando de frustração que ele não vai conseguir salvar as pessoas, que é fantástico, assim. Muito mais impactante do que a lágrima no olho que eu já vi acontecer 6 vezes ao longo dessa temporada. Eu achei que foi muito melhor nesse final, porque você percebe que é mais uma questão de incredulidade, sabe? Porque eu acho entra naquela questão de que o doutor agora ele vai ter que lidar com uma coisa que ele conhecia a teoria e agora ele vai ter que lidar na prática. Então eu acho que porque o doutor tem essa coisa, sabe, de que por mais sábio e velho que ele seja, ele também é um jovem ingênuo. Então eu acho que eu gosto muito como ele demonstra como que ele fica incrédulo, sabe, que no final de tudo que ele tentou fazer para ajudar essas pessoas, elas não vão se deixar ser ajudadas, sabe? Por causa de racismo. Uhum. Que elas preferem morrer do que aceitar a ajuda dele. Sim. É bem legal esse episódio, né? E as reações diferentes dele e da Ruby, né? Porque a Ruby sabe, né? Que não tem, que tipo assim, esse povo não tem salvação, mas ele insiste. Isso, e ele fica, tipo, triste. É foda isso, né? Ele fica triste pelos racistas, né? Tipo, de meio que, como eles não enxergam, como se ele quisesse ajudá-los a ver o mundo de outra forma, assim. É bem foda. Bom episódio. No final do episódio, desse programa, a gente faz o nosso ranking de episódios favoritos da temporada. Mas, o próximo, né, falando em episódios favoritos aí, é outro queridinho meu, que é o Logan. Que é o episódio em que o doutor e a Ruby viajam, né, pra Londres vitoriana, que é 1800. Regência. Isso, na Londres de Regência.
porque a Ruby é muito fã de Bridgerton e ela quer ver uma história de Bridgerton, e eles acabam se envolvendo com um caso de mistério e assassinato, assim, que eu adorei. Esses últimos episódios era o que mais estava no meu radar, assim, porque eu gosto de romance de época, sabe? E eu gosto principalmente desse tom farsesco que as produções contemporâneas têm para olhar para essa época, então eu estava muito interessado em como eles iam pegar essa coisa da fofoca, o design de produção mais marcado, as pinturas, blá blá blá. Achei que ele fez tudo muito bem. Adorei o design das criaturas, assim, isso é um negócio muito TV cultura, né? Tipo, Doctor Who sempre foi assim. Mas nesse episódio, em que a maquiagem dos bichos lá são claramente ursinhos de pelúcia, eu adorei, sabe? E eu gostei dessa ideia, tipo, de são as criaturas que, tipo, têm esse interesse por essa época da humanidade, eles voltam no tempo pra ficar, eles, tipo, viajam pelo espaço pra ficarem fazendo cosplay de seres humanos, sabe? Além da química, né, do chute com o Jonathan Groff, assim. Achei, inclusive, que o Rogue e todos os personagens que apareceram nessa temporada, né, que é tipo, o próprio da temporada em si, ou aparecem em episódios isolados, é o melhor desenvolvido, assim, porque a gente consegue ver que ele tem diferentes camadas, né, a gente primeiro vê ele nessa coisa meio sisuda, nessa antítese do doutor, mas depois a gente percebe que é uma pessoa meio triste, solitária, né, a gente vê os dadinhos de RPG, então a gente vê que, tipo, ele é uma pessoa que tá sempre procurando se entreter, só que, tipo, socialmente ele aparece e se mostra como essa pessoa mais séria, né, o caçador de recompensas implacável e tal. Eu acho muito foda, assim, acho que esse, eu falei que eu tava em dúvida, o Boom era meu favorito, eu tava em dúvida entre ele e esse, o Rogue, que eu achei realmente muito foda, assim, e aquela coisa da série tá indo muito bem, e a gente reclamou disso no 73 Jardas, mas como aqui ele fala, eu vou ser um romance vitoriano, o que seja, mas ele se integra melhor a esse gênero, né? Porque o episódio ele é todo nesse gênero, não sai disso mesmo quando ele vai para lados mais de sci-fi, mais dessas loucuras, assim. E, assim, não há nada a reclamar desse episódio, eu realmente acho foda a relação dele com o Jonathan Groff, o sacrifício, a cena de dança, os figurinos, a cena da nave, deles meio que se conhecendo, meio que aquela coisa meio de sedução, de ficar mexendo nas coisas dele, daí ouvir a música que ele tava ouvindo. Muito foda. Fica tocando a música dele contra a vontade dele, um negócio meio invasivo. Porque ele tava fazendo toda aquela pose de machão e aí a música favorita dele é da Kylie Minogue. É muito bom isso. E outra coisa que o episódio faz muito bem, né? Eu não vi Bridgerton, mas comentaram isso comigo, e aí quando eu fui ver esse episódio, foi uma coisa que me surpreendeu, porque ele realmente se entregou em como a forma de Bridgerton se dá, é pegar a música pop e reinventar ela. Né? Ele faz isso. Esta pra caber no episódio, né? Tipo, a Ruby tá lutando na biblioteca e toca Bad Guy, esse tipo de coisa. Sim, ele... Acho que toca Poker Face Poker também, Face. não toca? Tem a moça de Game of Thrones, né? A Indira Var... E já tinha feito o Doctor Who, né? Ela é uma das personagens recorrentes da primeira temporada de Torchwood, assim. Ou seja, daqui a algum tempo na Wiki, né, alguém vai linkar pra alguma entrevista do Russell T. Davies falando que ela, na verdade, era a tetravó da personagem de Torchwood. Porque é sempre essa. Eu nunca vi Torchwood, eu nunca vi essas séries spin-off, assim, de Doctor Who. Veja Torchwood. Vê só a terceira temporada, uma das melhores narrativas de ficção científica já produzida aí na história da TV. Falo sem medo. E são só 5 episódios. É sempre bom, né, quando a pessoa te indica uma série e fala, não, vê na terceira temporada, que daí vai ser bom. Não, mas é porque, olha só, em minha defesa, o que rola assim na série? Torchwood, nossa, do nada, né, uma aspa pra explicar Torchwood aqui. Torchwood é uma série que, ela também foi criada pelo T. Davies e tal, mas ela é procedural, a primeira e a segunda temporada, são episódios de 3 episódios e tal, tem esse esquema da traminha que se arrasta, mas é bem espaçado em Torchwood. Só que na terceira temporada, o Reino Unido estava enfrentando um corte de orçamento, assim, na televisão, e em vez de fazer uma temporada procedural, eles fizeram uma minissérie dentro da série, assim, de só 5 episódios, entendeu? Pegaram a vantagem de você ter menos episódios, fazer uma narrativa contínua. E aí é foda, entendeu? Por isso que eu sempre falo dessa terceira temporada, que ela é realmente diferente da Torchwood, agora eu vou ofender o David, mas é como se fosse, então, o agentes da SHIELD do Doctor Who. Sim, a gimmick é tipo, talvez mais eu ia falar um arquivo X, mas eu acho que como você puxou a gente da SHIELD pra ser um spin-off, mal comparando, ela é tipo Gotham BPD contra o crime de Doctor Who. Porque essa narrativa mais sofisticada dentro dessa outra obra que é infanto juvenil, assim, até feita para um público adulto, tanto que em Torchwood eles nunca falam de Doctor Who diretamente, assim. Por exemplo, no episódio que a Marta, que é a companheira da terceira temporada lá aparece em Torchwood e aí pergunta, mas de onde vocês dois se conhecem? Aí o Jack vai lá e fala, digamos que nós temos o mesmo doutor, assim.
vai pra um público adulto, ela lida com sexo, existencialismo e tal. Eles não fazem esse link direto, apesar dos personagens serem personagens que já apareceram em Doctor Who e tal. Mas, o Rogue, Ladino, excelente episódio, né, galera? Excelente episódio. Meu favorito da temporada. Eu espero que eles se reencontrem de novo. Eu sei que doutor e relacionamento feliz é uma coisa que não existe nessa série, mas que eles pelo menos que eles pelo menos, sabe, se vejam de novo uma vez. É só isso que eu peço. E uma coisa legal é que, assim, esses relacionamentos às vezes viram uma coisa meio passadas, alguns a gente lembra mais, outros menos, mas aqui, percebendo, né, o Russell T. Davies, como ele conhece a série, como a produção conhece a série, essa escalação do Jonathan Groff, eu acho que é muito pensada nisso, assim, de tipo, vamos pegar, não é qualquer ator britânico do momento, tipo, um dos atores mais populares, aí o cara fez Hamilton, o cara, né, ele fez Mindhunter, ele fez Batem a Porta, no passado é um cara, tipo, grande, assim, tipo, porque eles pegaram pra ser esse personagem coadjuvante, digamos, né, e é uma série e é um episódio que depende muito dessa relação entre os dois, eu acho que funciona muito, assim. Agente Smith. Não, eu adoro quando tem a quebra, né, tipo, o doutor, ele tá sendo piadista o tempo todo, e aí vai lá, ele muda o tom de voz, quando ele revela todos os outros rostos dele, ele fala que ele é um conceito muito maior do que essa binaridade que ele tá colocando, assim, achei excelente. E, tipo, toda a encenação dele, tipo, dando um tapa na cara dele, a separação que eles têm. Acho que não só é, tipo, tudo funcional pro episódio, mas, tipo, tudo dentro dessa unidade, do drama de época e tal, que eles pegam, assim, achei bem legal. E apesar de ter achado que pessoal, se tem uma coisa pra apontar de ruim nesse episódio, são as fotos que eles pegam pra mostrar os rostos do doutor. Parece que, tipo, tira um print aí da tela e joga no episódio, né? Porque são horrorosos. Mas eles sempre fazem isso, né? Nossa, eles têm uma capacidade sempre de pegar as piores fotos dos outros doutores. É esquisito mesmo. Aliás, falando em outros doutores, o David Tennant vai ficar por aquilo mesmo? Tem-se notícias do que vai rolar a partir disso? Porque... supostamente, né, acabou, não volta mais. Mas a gente sabe que se chamarem, ele volta. Porque essa... eu gostei dos especiais, mas essa regeneração foi meio esquisita. Essa coisa, sim, né? Não, essa o solução. Conceito da birregeneração, assim, a gente comentou isso no outro programa, tipo, a gente não tem problema como foi feito no episódio, mas pensando a longo prazo, assim, pra funcionalidade da série, é tudo muito esquisito. Tipo, chegando no final dessa temporada, o outro Dr. David Tennant ficou só sentado em casa e, foda-se, deixa que o outro eu resolve, e é isso, enfim, né? Coisas aí. Esquisito mesmo. Pô, mas eu achei que esse é um episódio que consegue estabelecer muito bem, assim, tipo, todas as batidas dele, sabe? No começo, o doutor falando dos brincos pra Ruby, e aí, tipo, esse negócio da Ruby voltar pra como ela se livra da batalha, e o medo de perder a Ruby. Mas aí tem um outro problema, que na verdade não é um problema desse episódio, mas é um problema da temporada em si, que é essa coisa que eu comentei, né? Da série do Russell T. Davies, que é, tipo, a escrita dele se pautar muito pelo terreno. Porque tem uma cena que é um flashback dele falando com a mãe da Ruby, ela falando que tem que cuidar da filha dela e tal. Mas essa cena não existe, né? Essa cena foi inventada só pra esse episódio, pra ter uma carga dramática. E aí é foda, porque parece que a série quer que a gente ligue muito pro mundo que a Ruby tem, enquanto pessoa terrestre, mas ela nunca traz esse mundo pra gente, sabe? Então, tipo, é tudo muito relapso, assim, sabe? São pequenos comentários, mas você nunca sente um peso de verdade nas coisas. Até comparando com a outra temporada do Russell T. Davies, né? Pega como era a família da Martha, a família da Rose e tal. Aqui, as mães da Ruby são, tipo, mais um acessório de trama do que qualquer outra coisa. Isso eu acho que não seria um problema se a série se desse totalmente pro fantástico, assim. Tipo, a tia da Amy, na quinta temporada, né, do Moffat, que ela nunca é uma pessoa que aparece em tela, né? Tipo, são personagens que são meio conceito, assim, são adultos do mundo do Charlie Brown, porque a Amy é esse personagem de contos de fada. E aqui parece que isso existe, mas isso tá em briga com essa coisa terrena, não curti muito. Eu concordo. Eu nunca tô me importando tanto, assim, como eu deveria estar me importando, de acordo com o que o episódio quer, né? Mas é isso, né? Acabou a temporada. Quem dera, né? E aí a temporada encerra com um episódio duplo, né? Que retoma esses elementos de suspense, né? De tipo, quem é a família da Ruby? De onde ela veio? Porque várias vezes ao longo dos episódios ela fazia nevar e tocar uma música de Natal e tal. Então, no oitavo e no nono episódio, né? Que é o Legend of Ruby Sunday e o Empire of Death, excelentes títulos, inclusive. A gente acompanha o Dr. e a Ruby indo pra Unity investigar o passado dela e o Dr. encontrando aí com o velho inimigo. Então vamos lá, né? Antes de meter o pau nesse arco de encerramento dessa temporada, vou citar aqui coisas que eu gostei. Gostei muito da direção do primeiro episódio. Achei que o jeito que usaram a montagem
em paralela, principalmente, né, e dispersar os personagens em arcos, assim, contribui pro ritmo dele ser muito dinâmico. Acho que constrói muito bem a atenção pra revelação de quem é o vilão, né? Eu gosto de como a revelação é feita, com aquela sombra projetada de baixo, assim, tipo, ele tem essa mudança de iluminação, em que o doutor, ele se sente mais ameaçado e, por consequência, o gênero do episódio parece que muda, né? Vira um episódio de terror e tal. Gostei, inclusive, da prótese cadavérica. E eu gostei que o episódio ele se importa com o doutor, tipo, ao ponto de, ele não tem só que resolver isso, né? Tipo, esse envolvimento com o vilão tem um peso emocional pra ele. Será que essa pessoa que tá aparecendo em vários lugares, né, que é interpretada pela Susan Twitch, essa mulher, é a neta dele, é a Susan, que a gente viu ele comentar no outro episódio? Será que o doutor, assim como a Ruby, no fim das contas, só procurando a família dele e tal? E por que o doutor leva destruição pra onde quer que ele vá? Gosto desses elementos, mas eu gosto mais deles enquanto, tipo, pontos picados, assim, no primeiro episódio, do que como eles são concluídos no segundo. Eu acho que a conclusão dessa temporada é muito convoluta, assim, muita coisa acontece. Eu acho que a escolha do vilão final não se conecta em nada tematicamente, assim, com a Ruby, sabe? Tipo, quem é o vilão final? Nossa, é o vilão aqui da série clássica. É um deus. Foda-se, né? Tipo, como isso se relaciona emocionalmente com a Ruby, né? Que eu acompanhei tudo isso, não sei, né? Um dia eu vou descobrir. Nossa, e pra mim acho que um bom exemplo de mostrar o quão a escrita é meio bagunçada em relação a isso é que, tipo, tem a revelação, né? De que o vilão é o Sutek no final do primeiro episódio e tal. Só que, tipo, esse tipo de revelação é sempre uma bosta de se fazer. Porque se o vilão não for um personagem que você já conhece, e eu digo um personagem que você já conhece, não no sentido de você saber o nome, já ter visto ele, mas ele ter um peso dramático pra ação e tal, a revelação ela fica muito vazia, né? Porque, nossa, essa mulher que eu não sei quem é, na verdade é esse outro vilão que eu também não sei quem é, entendeu? Também não sei quem é. Nossa, achei muito fraco, cara. E, tipo, todo o arco da Ruby, eu curti a conclusão em si, mas também tem questões, tipo, em vários momentos ela apontou como ela tá satisfeita, né? Ela quer conhecer a mãe dela mais por querer conhecer e tal, mas como ela tem uma relação amorosa com as mães adotivas dela, mas chegando no último episódio ela tá chamando a mulher que ela acabou de conhecer de mãe de verdade, né? Real Mom. Porra. Nossa, eu achei absurdo aqui esse Real Mom. Eu pensei, nossa, mas sua mãe é sua mãe, Ruby. Que é isso? Sabe, você tá rejeitando a sua mãe depois de tudo que ela fez por você. Eu achei que o problema que eu tive com essa resolução do Sutek é que ele entra uma coisa que às vezes o Doctor Who tem, de que Doctor Who é pra ser uma série, pra você conseguir assistir sem ter que saber todo o lore de todos os spin-offs e tudo mais. Só que aí às vezes eles resolvem, sabe, ressuscitar pontos desse lore que você não vai saber o que é se você não assistiu, que pelo menos foi o meu caso, sabe, que depois eu fui pesquisar e, então esse é um personagem que ele aparece nos quadrinhos, aparece na série tal, em tal momento. Mas ele aparece o Sutek antes que pra mim era um negócio meio aleatório. Sim. Aquelas cenas que eles colocam lá, aí, tá vendo? O Vincent na companhia, isso já mostra, assim, o problema da série. Então, é exatamente esse problema, sabe? Porque eu fiquei pensando, cara, se eu soubesse quem fosse esse cara, provavelmente essa revelação ia ser muito mais impactante. Eu já conheci o arco do Planet of Mars, apesar de não ter assistido. E eu acompanho uns youtubers, né, que durante o Devil's Accord já teorizavam que podia ser o Sutek, justamente por todo esse background místico dele e tal. Mas mesmo assim, eu curto a revelação, tipo, pelo suspense, né, pela tensão da cena, assim, mas, tipo, todo o desenvolvimento dela eu já não curto, assim, e tal. E, aliás, por exemplo, eu adoro a Yasmin Finney, né, eu curto a Rose Noble nos especiais, mas aqui, tipo, ela é boneca de cera, né, tipo, tem várias cenas que ela tá no quarto, só que ela tá, assim, tipo, vamos pagar uma mais aqui pra aterrissar com a gente, porque ela é muito simpática. E é um negócio esse negócio que vocês falaram de ser pegar uma coisa do lore super específica que surgiu não sei quando, não faz nenhum sentido lógico, assim, pensando nisso que a gente já falou várias vezes da série ser meio que um recomeço, um soft reboot, assim, né, de o que eles estão querendo dizer com isso, né? Então, é exatamente esse problema, sabe? Porque é pra ser um soft reboot, só que talvez assim... seja cedo pra isso, mas se fosse alguém mais tipo o mestre, uma coisa mais, assim... ligada à própria existência do Doctor, sei lá, não sei, né? Não sei se seria bom também, Até um Cyberman eu tava aceitando. Algo assim, né? Que seja mais... Que pra mim, realmente, agora que vocês falaram que talvez que existe tal, que daí eu vou... Que eu tô pensando que faz sentido, assim. Mas na hora me parece uma coisa, bicho meio de mitologia, semideus aí...
Pensei até que tivesse inventado na hora, sabe? Porra. Pô, Vincent, mas aí você também não prestou atenção, né? Porque mostra o flashback dele Eu lá. sei que mostra, assim, tipo, mas eu digo na hora que ele apareceu, no final do episódio, assim, da mudança de um episódio pro outro. E eles até tentam dar um background pra ser mais emocionalmente impactante, né? Tipo, não, ela vai lá e cita os deuses que a gente já viu, né? O Time Maker, o Maestro, aí cita outro, tipo, o Trapaceiro, o Mari e tal. Mas eles são mais detalhes de lore que, sei lá, tipo, é um negócio meio filão de Battle Show, né, sabe? Tipo, falar que o cara é muito mais forte do que realmente mostrar por que o cara é forte. Esse tem só que acreditar na descrição, em vez de, tipo, ver isso em cena. Acho um tipo de construção meio fraca. E eu acho, o Vincent falou, por exemplo, do mestre aí, né? Eu tem motivo de porque o mestre não é o vilão da primeira temporada, né? Que é justamente, tipo, pra você, tipo, trabalhar melhor o doutor e a companion e tal. E aí, tipo, ir lá pra terceira temporada, você criar um arco específico sobre o doutor ser o último dos Time Lords e a revelação de que ele não está sozinho. Ser legal, de tipo, nossa, tem outro Time Lord. Mas, não só isso, o personagem que faz o mestre lá, o Mark Jacob, ele é um personagem ativo durante o episódio inteiro. Então a revelação, ela é meio triste também, porque esse senhor doce que você conheceu, você que era super gentil, na verdade deixou de existir no momento que ele descobriu que é o mestre. Então, tipo, tem esse impacto emocional aí, que aqui eu acho que eles tentam fazer isso parcialmente com a Susan Triad, mas eu acho que é meio apressada, assim, a apresentação dela, sabe? Ela tem pouco tempo de tela, e aí você não compra, apesar da atriz, né, a Susan Twist, ser muito simpática. Até porque ela é pra ser uma figura meio messiânica, meio Elon Musk, sabe? E aí eu acho que não funciona muito, sabe? Sim. Mas, dito isso, também curti o design novo da Unity, né? Realmente virou a Shield de Doctor Who. Agora eles têm um prédio próprio, né? Isso é um negócio que vai crescendo dentro da série. Curti a presença da Mel no episódio, apesar de que em vários momentos essa presença virou meio fanservice, né? Ela encontrando as roupas dos doutores do que ela viajava e tal. Já no Empire of Death, né, que é a parte 2. E eu não sei, essa parte meio Vingadores Guerra Infinita, eu acho muito legal, tipo, todo esse senso de destruição e tal. Mas eu acho que o episódio, querendo ou não, foi meio rápido quanto a isso, sabe? É tipo, o universo todo tá se destruindo, aí tem aquela cena do Dr. gritando no espaço pra você sentir o impacto, mas logo depois ele tá encontrando vida, e aí, tipo, essa vida vai dar um metal pra ele, o que a tarde feita de memória precisa, na verdade, é uma coisa sólida pra conseguir se materializar. Enfim, meio bagunçado, né, no fim das contas. E quem é a moça que aparece lá é a irmã da Fleabag, a Claire. Sim, é verdade, a gente foi tentando reconhecer até perceber que era a irmã da Fleabag. Eu acho que é a solução de sempre, quando as coisas dão errado, que é qualquer coisa enfiar na tarde. E o que vocês acharam daquela tecnologia? Eu acho legal sempre isso em Doctor Who, assim, quando eles inventam uma tecnologia do nada, assim. Tipo, eu não sei se isso já tinha aparecido antes, eu não lembro mesmo, porque, como eu falei, a minha relação com o Doctor Who é meio semi-distante, assim, eu gostar de sempre acompanhar, mas às vezes ficar anos assim sem assistir nada, sem pesquisar nada. Mas aquela, pelo menos conceitualmente, aquela tecnologia deles criarem uma câmara de memória e a memória faz com que a janela do tempo. A janela do tempo, né? Que faz com que as coisas se concretizem e se materializem. Eu achei interessante, assim, acho bem legal. Assim como detalhe de episódio, né? Como detalhe da Unity, né? Que você falou, né? Que é uma coisa meio Shield mesmo. Não, e é legal porque é tipo uma construção quase retrofuturista, né? Porque é tudo enorme, cheio de botão, cheio de medidor, assim. Né? É bem legal, assim, uma coisa bem própria da série. Eu achei legal, assim, eu curti bastante. Eu gosto de quando tipo, a série tem esses acentos. E no final, esse final, pra mim, no final é isso, assim, são coisas legais isoladas, assim. Isso é bem legal, isso também é interessante, isso também, mas acho que é meio, assim, pra uma temporada que teve tanta coisa boa, assim, e que prometeu tanto em vários momentos, acho um final meio morno, assim. E aquilo que eu falei sobre o Dr. Who ser bobo, tipo, ele tem um limite pro quanto ele pode ser bobo. Pra mim é bem exemplificado nesse episódio. Não que seja um episódio bobo, mas, por exemplo, a solução, assim, em relação ao Sutek é uma solução meio boboca, né? Tipo, ele parece um cachorro gigante, o doutor vai lá, coloca uma coleira, amarra ele no carro e arrasta o cachorro pelo vórtex temporal, assim, reconstrói toda a vida do universo. Aí, tipo, esse tipo de solução me engula, entendeu? Porém, tipo, você, tipo, chegar pra mim e revelar que, na verdade, a mãe da Ruby, ela é uma pessoa comum e ela só tem essa importância e, tipo, os deuses não conseguem olhar pra ela porque a gente acreditava que ela era importante, aí você forçou a barra demais pra mim, sabe? Tem um limite enquanto você pode trabalhar bobeira. Eu acho que a bobeira que opera dentro de uma lógica, por exemplo, Sutek é o deus da morte, aí você arrasta ele, você mata a morte e por consequência a morte morre e você gera vida, eu compro. Agora, tipo, a mãe dela, tipo, não era importante, mas a gente olhou pra ela o suficiente a ponto dela ser, aí tem que se tornar importante. Porque, tipo assim, primeiro que você torna ela importante, né, tipo, enquanto um plot device, assim, não é um elemento que, não é o que ela precisa ser no texto, né, que é essa tipo, da pessoa ocasional, essa pessoa comum e tal, ela deixa de ser
quando você transforma ela nisso. E tudo que você trabalhou visualmente na série não se paga quando você faz essa revelação, né? Tipo, não neve em torno da Ruby, sabe? Por quê? Porque sim, porque a mãe dela é importante. A explicação meio que é essa. Por que o Sutek não conseguiu olhar pra ela? Porque tava todo mundo olhando, tipo... ok, sabe? É que a explicação se torna que ela se torna importante porque a Ruby se tornou importante pro doutor. Basicamente, foi isso. Sabe? Que ela é uma pessoa em que ela não é importante, mas a partir do momento que a Ruby é importante pro doutor, ela se torna importante. Porque ela é importante pra Ruby e a Ruby é importante pro doutor. É meio que isso, né? Cara, é muito fraco, né? Impressionante. E pior que eu acho que... Eu tava falando pra você, né? Eu gosto de histórias onde as pessoas não são escolhidas. Onde as pessoas são só gente comum. E eu acho que... Eu entendo que todo o arco da Ruby era que ela queria descobrir quem que era a mãe biológica dela. Ela queria entender porque ela foi abandonada e tudo mais. Só que eu acho que teria sido muito mais impactante se depois de tudo isso que aconteceu, a Ruby percebesse que ela não precisa descobrir quem que é a mãe biológica dela. Sim, também, concordo. Exatamente porque não é importante. Eu também fiquei pensando que isso... Eu pensei que isso ia acontecer, assim, durante um tempo. É que você pode ver que, na verdade, ela é um foley do doutor, né? Tipo, ela é o oposto dele. Enquanto o doutor escolheu não descobrir nada em relação ao passado lá no... Nossa, mas é uma forçação de barra que eu tô falando agora, né? Mas, como o doutor escolheu não sabe nada sobre o passado dele, né? E que ele teve outras vidas lá no final do Flux, né? Quando ele joga o relógio com as memórias dele embora, a Ruby faz o caminho oposto, né? Por isso que eles se separam, porque ele é o homem que foge enquanto ela é a pessoa que fica. Que nem a maioria das Companions, né? Que é meio que essa lógica. Com o adendo que a Ruby não morreu. E eu fico muito feliz quando o Dr. Who lembra que não precisa matar uma Companion. Mas ela tem uma outra temporada inteira pra morrer, não sei por quê. Tá. E eu achei bonita a despedida dos dois, sabia? Tipo, apesar de eu achar meio apressada, toda a revelação, e depois o encontro dela com a mãe, eu achar as escolhas narrativas bem feitas, sabe? Tipo, ela pedir o café e deixar o cara chamar e tal. Achei bonito, assim, tipo, esse contraste dela perceber que ela tem uma vida agora na Terra, ela não consegue mais viajar com ele, eles se separam em torno disso e tal. Achei bem fofo. E, pra não falar que eu só falei mal desse final de temporada, eu, sem brincadeira, o casting da mãe da Ruby, a mãe biológica dela, acho que deve ser um dos melhores castings de atriz, assim, que eu já vi na minha vida, sem brincadeira, porque eu não me lembro de ver uma atriz com uma cara tão genérica de mãe de Instagram, assim, tá? Ela tem uma cara de mãe e que é igual a ela. É bem parecida, sabe? né? Eu bati o olho e pensei, meu Deus, a mãe da Ruby, a mãe da Ruby. Eu não lembro. Nossa, você viu o episódio tão triste, né, que matou. Eu não lembro dessa atriz mesmo, acho que ela... mas é isso, cara, é um episódio meio... E daí, sei lá, ainda é BBC e tal, mas meio Disney isso, né? De, vamos terminar. Vamos descobrir quem que é a mãe, né? né? Meio essa coisa, terminar desse jeito, episódio duplo, essa coisa meio, sei lá. Mas eu não achei, assim, péssimos, assim, não tem nada péssimo nessa temporada, assim, pra mim. Até eu falei, eu sou o único defensor aqui do mundo do Space Babies, então... Acho que no geral é uma temporada que me fez me reaproximar de Dr. Who. Acho que já vale por isso. Eu acho que é uma temporada que tem potencial. Podia ter sido melhor. Mas eu acho que a gente tá caminhando pra coisas boas. Espero. Sim. Só mais uma coisa, assim, em relação às revelações dessas temporadas. Elas não fazem sentido dentro dela mesma, né? Porque, tipo, eles falam lá, quando a Ruby encontra a ambulância, que eles não conseguiam localizar o parente biológico dela, né? Só que, tipo, nesse episódio eles localizam, porque literalmente está no registro do Reino Unido, sabe? Não tinha dificuldade nenhuma. Ai, cara, enfim, né? Não pense nisso. Bom, é isso, um final meio morno, né, pra essa temporada. Mas eu acho que o gancho bem bom, assim, apesar de eu ter ficado muito triste, assim, de verdade. Isso aí o Russell Davies vai me pagar por ter feito. Que não ter colocado um teaser pro especial de Natal, que vai ter a escola lá de Derry Girls, né, e de Bridgerton. Estou animadíssimo pro especial de Natal desse ano. Eu não sabia nem que já tava planejado e anunciado o festival de Natal. Já, vai ser escrito pelo Moffat, inclusive, que chama Joy the World. Show! Nota de partida 5 estrelas. E vai ter a loirinha lá, Derry Girls, Bridgerton, a protagonista, a rainha Charlotte, eu acho. É isso? Não sei, não vi Bridgerton. A Nicola? Isso, a Nicola. Eu não sei, eu também não vi Bridgerton, eu só conheço a atriz por causa de Derry Girls. Eu pensei que alguém tinha visto o Bridgerton pra me explicar o episódio de Bridgerton. Enfim, Bridgerton que eu vou ver vai ser só esse mesmo, né? Shonda... Compartilha... Shonda no século XIX, a gente entende, né? Só por... É isso mesmo, no fim das contas. Mas, olha só, uma coisa. Durante o primeiro especial do Chutsugatsu, eu falei que eu achava que a vizinha não seria ninguém, né? Era só uma piada meio metalinguística, assim, de... Sim. Você nunca viu uma tarde antes, com essa piada, assim, que o espectador tá começando a ver agora a série. Quebrei a cara, né? Porque, na verdade, ela vai ser um personagem relevante. Bom, acho que não adianta teorizar, né? Porque o Vincent não vê a série clássica
Mas, se eu pudesse esperar que ela seja alguém, eu gostaria muito que ela fosse o mestre. Adoraria, assim. Ter esse contraste, tipo, de um Doctor muito novo e o mestre, sabe? Tipo, um outro Time Lord mais velho, assim. Adoraria ver, tipo, a dinâmica dos dois em discussão e tal. Não sei se vai ser isso, provavelmente vai ser só mais um vilão aleatório aí da série clássica, sem se emocional nenhuma pra ter uma revelação chocante no final. Mas, no meu coração, será. Eu não quero teorizar, eu vou esperar o especial de Natal sair, até porque o Natal tá longe ainda. Tem 6 meses até lá, né? Tem 6 meses até lá. Mas tá dia 25 certinho, né? São 6 meses. 6 meses pro Natal. Então dá tempo ainda de muita coisa rolar. Mas eu tô empolgada com o especial de Natal. E eu acho que foi um bom... Assim, podia ter sido melhor? Claro que podia ter sido melhor. Mas eu acho que depois do banho de água fria que foi a 13ª Doutora, eu acho que mesmo os pontos baixos da temporada ainda foram um respiro pra mim, sabe? Eu acho que coisas boas vêm aí. 4 anos de Doctor Who ruim, né? Todas as temporadas vão ser curtas, assim. E, cara, eu gostaria que não, viu? Mas não tem nada anunciado da próxima temporada e tal. Mas eu preferiria que elas fossem mais longas. Eu acho que até com um número maior de episódios você consegue, tipo, fazer esse lado mais terreno pesar mais, sabe? Tipo, se ela tivesse que dividir esse orçamento que ela teve pra esses poucos episódios em outros, assim, ela teria esses episódios mais contidos, seria, sei lá, o doutor almoçando com a família da Ruta, alguma coisa do tipo. Eu acho que o próprio arco do Sutek, acho que se fossem 3 episódios e não 2, talvez fosse mais. Acho que eles dão um respiro maior, assim, né? É importante. Eu acho que a série tenha mais tempo até. Sim. Então, Léo, eu quero suas notas e ranking de episódios, assim, ou só o seu episódio favorito dessa temporada. Começando pelo Vincent. As minhas notas pra todos? Não, nem pensar, né? Não, é só pra temporada, e aí seus episódios favoritos. Pra temporada, apesar do final e apesar de uns tropeços aí no meio, que todos eles pra mim estão ligados ao final, eu acho que a construção desse final, eu acho que é um sólido 4 estrelas, aí 4 saxofones. E meu episódio favorito, posso deixar empatado entre Rogue e Boom? Vou deixar empatado. Então tá. Eu acho que eu dou umas 4 estrelas também, porque realmente eu tô pensando, a minha experiência de ver Doctor Who, eu sinto que mesmo com os pontos baixos, voltou a ser uma coisa divertida, sabe? Voltou... tava ficando muito frustrante, sabe? Eu sinto que foi uma temporada divertida, foi uma temporada que explorou muitas coisas, teve bons momentos. E eu coloco... eu não sei ranquear o episódio, mas eu vou colocar... Meu episódio favorito foi o Rogue, e aí logo em seguida foi o Dot and Bubble. Justo. Cara, tô dividido entre um 3,5 e um 4, assim. Gostei muito dos episódios isolados, mas sei lá. Não acho que essa temporada foi melhor do que as 2, talvez 3 últimas do Moffat. Também não acho que ela foi melhor que nenhuma outra do Russell T. Davies. Acho uma boa temporada, assim, uma temporada competente. Eu vou de um 4, né? Só pra ser justo aí com a série também. Teve ótimos momentos. Meus episódios favoritos são o Acorde do Diabo, o Rogue, em segundo lugar, assim. Adorei, tipo, captura todo o negócio de época. E os outros eu gostei, mas não amei nenhum, nem nada do tipo. Mas eu tô esperançoso, assim, no futuro da série, viu? Acho que fazia o que? Em 2018, a gente tá há 5 anos sem ter uma temporada boa de Doctor Who completa, né? Assim, boa mesmo. Até teve, eu acho que a última temporada do Chibnall, que é o Fluxo, é uma temporada decente, assim. Mas aí, tipo, depois dessa temporada de 6 episódios, lançou 4 episódios asquerosos. Mas agora a gente pode falar em público o que a gente gosta, né? De novo de Doctor Who. Eu acho que essa temporada é um aperitivo, sabe? Boa, vamos ver como vão ser as outras. Vamos ver qual que é o principal. Mas é isso, lembrando que o trabalho do Vincent Ladeb vai estar na descrição desse programa. E até semana que vem, no próximo episódio.